Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Vamos continuar mais um vídeo sobre a nossa série de eletrônica geral. Mas antes de tudo, peço para você dar aquele joinha, se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações. Vamos lá? Esse vídeo aqui ele é continuação do último vídeo dessa nova playlist. E aqui eu vou estar falando sobre a reação que tem, como vai funcionar a tensão e a corrente dentro de um circuito paralelo e um circuito em série. Aqui a gente tem esse lado aqui ele em paralelo e esse lado aqui do lado direito seria um circuito em série. O circuito em paralelo, primeira análise em tensão. O circuito paralelo em tensão, ele não tem queda de tensão, a queda de tensão é igual. Na verdade é isso, a queda de tensão ela é idêntica em paralelo, ou seja, a queda de tensão que eu tenho aqui na minha bateria, vamos supor que seja uma bateria de 9 volts, vai ser a mesma que eu vou ter nesse resistor e a mesma que eu vou ter nesse resistor, ou seja, nesse resistor eu vou ter 9 volts e nesse resistor eu vou ter 9 volts. Esse comportamento é somente em paralelo. Agora o comportamento em série é dividido essa queda de tensão de acordo com a resistência que vai ser adquirida, ou de acordo com a carga que vai ser adquirida, né? Nesse caso aqui, a minha tensão ela está aqui, ela pode ser de 9 volts, então ela vai passar pela minha primeira resistência, minha resistência é a mesma resistência de uma e da outra, então aqui eu vou cair metade da resistência, metade de 9 é 4,5, e aqui eu vou cair 4,5. Nem sempre é exatamente a metade da tensão que cai de uma resistência para outra. Geralmente é o contrário disso. Geralmente cai uma tensão, cai um valor, na outra tensão cai outro valor. Mas sempre a soma das resistências, a soma de tensão que caiu na resistência tem que ser a tensão em si, que foi gerada. Isso é fato, sempre vai acontecer. Quando eu tenho essa análise agora em corrente para o circuito paralelo, ela já funciona meio que ao contrário da tensão, porque quando eu tenho um circuito paralelo e vou analisar a corrente se divide no circuito paralelo, ou seja, ela vem aqui com um valor, vamos simbolizar 10, e aqui ela divide 5 e 5. Também é o mesmo exemplo anterior, só que vale lembrar que nem sempre a corrente vai se dividir por igual. Geralmente ela vai ser diferente, né? Vai ser diferenciada. Uma corrente vai ficar em um lado e outra corrente vai ficar no outro. Lembra quando a gente estava conversando sobre a aula passada, sobre dar o exemplo de tubulação de água e a água em si? Então, como aqui eu tenho dois tubos e a corrente está representando a água, a corrente ela vai se dividir, ou seja, a água vai se dividir, não vai ser toda a água que vai passar num tubo só, um pouco da água vai passar num tubo, um pouco da água vai passar no outro tubo, e é exatamente isso que acontece. Aqui as cargas estão se dividindo, as cargas elétricas, ou seja, chega uma corrente alta aqui, essa corrente se divide, e nesse ponto para cá ela volta a se reunir, ou seja, nesse ponto para cá volta a corrente total. Já no circuito em série, quando você analisa corrente, quando você está analisando corrente, essa corrente ela não tem queda de tensão. Essa corrente não tem queda, não tem queda em amperagem. Ela tem a mesma corrente que passa nesse resistor, é a mesma que passa nesse resistor que volta para a bateria, diferente da tensão. Pode ver que a tensão aqui, ó, ela está dividindo na metade cada uma. Nesse exemplo ela não está se dividindo. Aí existe também o circuito misto. O que é o circuito misto? O circuito misto é quando tenho uma determinada parte do circuito que está em série e uma determinada parte do circuito que está em paralelo. Aqui eu tenho um circuito que está em paralelo e aqui de frente para o circuito, de frente para esses dois resistores aqui, eu tenho outro resistor que está em série com esse que está em paralelo. Aí a gente vai estar fazendo um exemplo
de análise desse circuito nessa outra demonstração aqui. Aqui está o exercício e eu já coloquei já os valores já aleatórios, já coloquei já o que ele está pedindo. Aqui nesse caso aqui eu tenho 100 ohms em série com essas duas resistências que estão em paralelo, 10 ohms e 330 ohms. E o exercício ele quer saber qual que é a corrente que passa nesse 330 ohms aqui. Tá vendo que ele não dá nenhum dado de corrente em nenhuma parte do circuito, ele só dá a tensão e a resistência. Então vamos lá. Aí aqui vai ter que pegar alguns dados da algumas fórmulas que foi dado na aula passada. Se você não viu, peço para você ver novamente. E vamos continuar nossa conta. Primeiro ele quer saber, eu tenho que descobrir o I total, a corrente total e a resistência total. Existem outras maneiras também de analisar esse circuito, essa é apenas uma delas, tá? É uma maneira fácil que eu vou mostrar, mas tem outras maneiras também que você pode estar utilizando. Aí, aqui na resistência total, vamos descobrir primeiro qual que é o que está em paralelo aqui. Descobrir qual é a resistência que está em paralelo e depois a gente vai colocar ela em série. Então, paralelo eu vou ter 330 vezes 10 dividido por 330 mais 10. Eu vou ter 3.300 dividido por 340 vai dar 9,71 ohms. Como eu tenho essa outra resistência aqui em série, a resistência de 100 ohms, eu vou pegar esse 9,71 e vou somar com 100. Então, 9,71 mais 100 me dá 109,71 ohms. Continuando aqui, essa é a resistência agora que eu tenho. Repara que eu só tenho uma resistência e uma tensão. Agora eu vou atrás da minha corrente total. Eu já descobri qual é a minha resistência total. A resistência total é 109,71 ohms. A minha corrente total vai ser então 9 dividido por 109,71. Por que isso? Isso aqui é daquela fórmula lá que foi explicado na aula passada, onde até que a gente até fez um triângulo lá, escreveu o rei. Estão lembrados? Então, a gente pegou dessa fórmula e só colocou os valores aqui. Então, eu vou ter 9 dividido por 109,71. Isso vai me dar 0,082 amperes ou 82 miliamperes. Esse miliamperes, ele é 10 elevado a menos 3, ou seja, eu vou andar 3 vezes a vírgula para cá, ó. 1, 2, 3, aí eu posso colocar milho de miliamperes. Isso daqui é uma unidade de medida universal. Se você não conhece, eu aconselho até você pesquisar, que é a unidade de medida universal SI em física. É muito bom aplicar e ele é bem útil nas contas. Aí aqui continuando, então, eu já descobri qual que é a corrente total, 82 miliamperes. E agora eu vou estar descobrindo quantos que eu tenho de queda nessa resistência aqui. Por quê? Porque nessa resistência ela cai um determinado valor em tensão. E nessas outras aqui, a tensão é a mesma. Então o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantos de tensão cai aqui, que é diferente dessas outras duas. Descobrindo a tensão que cai aqui, eu vou subtrair pela minha bateria, que é 9 volts. E nisso eu já vou ter tensão e resistência. O que vai me bastar agora é descobrir só a corrente que vai cair no resistor. Então, descobrindo a tensão que está aqui, já está no pato, já está facinho. É só pegar o valor de tensão que está aqui e subtrair pela bateria. Vamos lá? Então, 0,082. Agora que eu estou usando o número inteiro, se eu usasse 82, eu teria que colocar 82,10 a menos 3. Mas 0,082 é a mesma coisa e também acaba sendo até um pouquinho mais fácil para calcular nesse momento. Então, eu vou ter 0,082 vezes 100. Aqui também é a fórmula que a gente pegou da aula passada do rei. Tensão é igual a resistência vezes I. Nesse caso, então, 0,082 vezes 100 vai dar 8,2. 8,2 é a queda de tensão que eu tenho nessa resistência.
como a gente já viu já. Então, 8,2 é a tensão que eu tenho aqui. Vou pegar essa tensão, subtrair por 9. 8,2 menos 9 vai dar igual a 0,8. Ou seja, 0,8 é o que eu tenho no meu VR2, que eu vou chamar esse 10 de VR2, e esse daqui de VR3. Então aqui eu vou cair 0,8 e aqui eu vou cair 0,8. A mesma tensão. O que vai diferenciar a queda de tensão desses dois aqui é a corrente. Então a gente vai pegar a corrente que vai ser I igual a E sobre R, vai ser 0,8, que é a queda de tensão que eu vou ter em cima desses dois resistores, dividido por 330. 0,8 dividido por 330 é igual a 0,0024 amperes ou 2,4 miliamperes. Então, a queda de tensão que eu tenho nesse ponto aqui é 0,024 amperes ou 2,4 miliamperes sobre 330 ohms. A quantidade de corrente que passa nesse ponto. Certo? Aqui já finaliza essa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Bons estudos!